Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Parceria. União de pessoas para alcançar um objetivo comum. Que outra palavra descreveria melhor o enlace de nossa história com Caxias do Sul? Uma história que entrelaça origens, culturas, ideais e o sonho de fazer daqui um lugar melhor para se viver. Sonho que foi semente e que encontra solo fértil em quem acredita que é possível fazer acontecer. Celebrando os 120 anos de sua história, a Sicredi Pioneira tem orgulho de dizer que acredita em Caxias do Sul, porque Caxias do Sul também acredita na Sicredi Pioneira. E essa parceria que valoriza as tradições e comemora conquistas, discute novos rumos e fomenta o amanhã, se solidifica nos frutos que colhemos juntos. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer
mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades. Como aproximar sentimentos, rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver. Móveis Dallas, planejados pra você.
No novo site da SIC Caxias, você fica por dentro de tudo o que acontece na entidade e o que temos a oferecer. Agora, você tem acesso a uma plataforma mais moderna, funcional, interativa e acessível. Você pode realizar inscrições aos eventos, divulgar a sua marca e vagas de emprego, assistir a eventos anteriores e muito mais. Acesse siccaxias.org.br e confira. Bom dia. Então, bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Uma saudação ao nosso presidente Celestino Oscar Louro e do nosso palestrante, o professor doutor Asdrubal Falavinha. O tema dessa edição é Terapias Regenerativas e Longevidade, a inovação em saúde com o uso de células-troncos. Convidamos para que confiram as marcas que patrocinam e apoiam a nossa RA SIC Caxias. Aconteceu na última sexta-feira, dia 10 de junho, a 11ª edição do renomado concurso Brasil Wine Challenge. É o único concurso com aprovação da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, realizado pela Associação Brasileira de Enologia. Foram avaliadas 903 amostras de 15 países, por 74 especialistas de 8 países diferentes. Destas, apenas 10 obtiveram a medalha Guin Ouro. Dentre elas, 6 são brasileiras e uma conferida ao vinho fino rosé de Pinot Noir 2021, da Giuseppe Lovatel, que está sendo degustado no almoço de hoje. Para a empresa, é uma alegria poder dividir com vocês parte de suas conquistas. Então, uma salva de palmas à nossa vinícola Lovatel. E para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente Celestino Louro. Saúdo o nosso palestrante, o renomado neurocirurgião Asdrubal Falavinha, a quem agradecemos a sua presença. E como lhe disse no particular, é muito bom ter uma prata da casa na nossa casa. Saúdo também o chefe de gabinete da Prefeitura, o Cristiano Becker da Silva, nosso vereador Renato de Oliveira, bem-vindo. Temos aqui uma comitiva de prefeitos do nosso litoral norte, que também nos visita hoje. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Senhoras e senhores,
O principal objetivo e a essência de qualquer avanço tecnológico, de qualquer inovação ou invenção humana é, ou pelo menos deveria ser, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Todos desejamos, todos queremos viver mais e muito mais e melhor. O tema da RA de hoje dialoga exatamente com esse desejo ancestral da busca pela saúde plena e pela longevidade de qualidade. Nesse aspecto, ficam evidenciados o papel da ciência e da pesquisa que a nossa querida Universidade de Caxias do Sul está envolvida. Um cenário de pesquisa, inovação e translação clínica de células-tronco. O uso dessas terapias inovadoras, algo que tem sido objeto de estudos na nossa universidade, conduzidos por uma equipe de pesquisadores e profissionais com a mesma competência do Dr. Asdrubal Falavinha, começa a se apresentar como uma possibilidade acessível a toda a nossa população. Isso é maravilhoso do ponto de vista da inovação, do avanço da ciência e, principalmente, da excelência da nossa universidade. Depois da descoberta do grafeno e de tantas outras inovações trabalhadas anteriormente no meio acadêmico, agora podemos dizer também que a Universidade de Caxias do Sul está na vanguarda dos estudos com células-tronco. Isso nos enche de orgulho. Dr. Asdrubal, saiba que somos muito gratos a todo o seu trabalho como médico, pesquisador, professor e entusiasta da inovação. E agora também como vice-reitor da nossa UCS. O seu nome é referência internacional. E isto é também motivo de muito orgulho para toda a nossa comunidade de Caxias do Sul. Para finalizar, gostaria de cumprimentar a nossa querida SIC Jovem. Júlio, parabéns. Você sabe que quando eu falo de SIC Jovem, eu falo com muito orgulho, eu sou filho da SIC Jovem, que ontem reuniu aqui nesse mesmo restaurante 350 pessoas para realizar o almoço de confraternização do programa Mini Empresa. Na edição deste ano, são 14 escolas que participam do programa, 8 de Caxias do Sul e 6 da cidade vizinha de Farroupilha. É um programa educativo em que os estudantes aprendem conceitos da livre iniciativa, mercado, produção e comercialização. E como na vida real, constituem uma mini empresa, planejam e atuam em suas áreas. A SIC Caxias tem enorme apreço por esse programa que ensina os nossos jovens a conhecer e valorizar a atividade empresarial. Não tenho dúvida nenhuma de que desta jornada do programa Mini Empresa nascerão grandes empresários e empreendedores de sucesso. Como entidade que fomenta o desenvolvimento, nos resta continuar apoiando iniciativas louváveis como esta. Parabéns a toda a tua equipe, Júlio. Muito obrigado e uma boa reunião ao almoço a todos. Senhoras e senhores, convidamos a todos, então, para que visitem a feira do 24º Programa Mini Empresa, que estará acontecendo dos dias 17 a 19 de junho no Village Iguatemi. E confiram agora os melhores momentos do almoço de confraternização realizado ontem, aqui na SICA.
E para a nossa apresentação de hoje, então, convido o nosso palestrante, professor Dr. Asdrubal. Professor, bem-vindo. Então, o palco é todo seu. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente, saudando o nosso presidente da SIC, Celestino Louro, e saudando o magnífico reitor, professor Gelson Reck. Queria saudar todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre células-tronco. Falar para uma plateia tão seleta, com uma visão de futuro, é importante para nós na nossa região. Então, eu estou muito feliz, eu estava comentando, era segredo, mas eu vou ter que comentar isso com eles. Todos nós temos uma lista de desejos que a gente gosta de fazer durante a vida. Uns é para ir para Cancún, outros ir para o Japão. Para mim, dos tópicos dessa lista, da minha bucket list, era falar algum dia aqui na SIC. Então, gratidão para vocês me proporcionaram esse momento, fico muito feliz. Bom, eu vou falar sobre terapias regenerativas e longevidade. Tem algumas palavras mágicas no título, e eu agradeço a Francine por me ajudar a colocar elas num escopo de atração, mas isso não é marketing, isso é realidade. Longevidade, inovação e saúde. Então, o objetivo é apresentar o papel atual das células-tronco, o que está acontecendo hoje no mundo sobre células-tronco, o que esperar das pesquisas e como que a gente pode melhorar na nossa região, como muito bem o presidente falou, qualidade de vida. Qualidade de vida das pessoas, como que a gente pode visualizar os próximos anos para essas pessoas. É interessante colocar que todos nós somos formados por células. As células são o primórdio de todos os seres e o DNA está dentro dessas células. O que a gente também sabe é que a gente tem uma perda da função dessas células, e isso é natural pelo envelhecimento ou por doenças. Então, a senilidade, a senescência, é a evolução natural da perda pelo envelhecimento. E a senilidade é quando tem algumas doenças. Então, esse é um fator que acontece natural. E nós temos também, naturalmente, automaticamente, um programa de repopulação dessas células que acontece. Então, nós temos células-tronco, que formam outras células-tronco e vão renovando os nossos tecidos. Até aí está tudo bem, até aí está tudo equilibrado. Só que chega um momento em que essa capacidade de renovação, ela não é na mesma velocidade da capacidade de perda. E aí que começam a surgir os problemas, que a gente diz, não, isso é da idade, isso é do envelhecimento. E essa progressão da doença é esse problema que a gente procura resolver lá na Universidade de Caxias do Sul. Bom, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida, proporcionar uma vida adequada, mesmo com o passar dos anos, mantendo essas células-tronco ativas, ou colocando mais células-tronco? Bom, esse é um problema complexo, não é um problema simples. E eu vou mostrar para vocês o porquê dessa complexidade e o que é necessário na universidade a gente ter para conseguir tratar essa complexidade. Porque a gente tem que se lembrar que a gente está tratando o bem mais valioso das pessoas, que é a vida delas. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, nós temos que cuidar para o que é bom não seja ruim ao paciente. Isso a gente vê bastante. Esse filme do Clint Eastwood, The Good, The Bad e The Ugly, ele traduz muito isso. Então, assim, a gente tem uma terapia boa que, dependendo como ela é usada, ela não só não ajuda o problema da pessoa, como ela traz mais complicações. E esse é um ambiente bom para mim trazer essa informação,
Porque muitas vezes os pacientes vêm lá no consultório para querer saber, bom, como é que eu faço para voltar a caminhar? Eu tive uma lesão de medula, caí do pinheiro, pegando o pinhão, que é muito frequente nessa época. E eles vêm falar que lá na China fazem uma implantação de células, que isso ajuda a medula espinhal a voltar. E a gente conversa, olha, não é bem assim. E eles vão com valores volumosos financeiros para isso, e eles não só voltam mais pobres, como voltam com outras complicações. Então, esse turismo de células, ele não é bem assim. Isso aí, a gente tem que informar as pessoas que realmente a gente sabe o quanto catastrófico é na vida de cada um, perder a força das pernas ou função cerebral, mas que a resolução tem que ter um caminho sólido e de integridade. Então, como resolver um problema desses? Esse problema tem que ser resolvido com uma ação integral, complexa e compartilhada. Ou seja, é uma ação dentro de uma instituição de ensino que te propõe a fazer isso. Ou seja, não é qualquer universidade, é uma universidade como a UX, 55 anos, 120 mil alunos formados, que tem todas essas qualidades, essas características que eu coloquei aqui. Integridade, capacitação, ensino, pesquisa, inovação, tecnologia de ponta, colaboradores internacionais, experiência, empatia, devoção ao próximo, pluralidade de ideias e de conhecimento. É aqui, esse problema complexo, é aqui que ele vai ter que ser resolvido. E quando a gente começou a estruturar a solução desse problema, e a gente entra nas áreas do conhecimento da universidade, que são 6, todas essas áreas, elas trabalham para resolver um problema, que é esse problema complexo. Então, a gente precisa do setor jurídico, nós precisamos dos filósofos, né, células-tronco embrionárias, nós precisamos da psicologia, nós precisamos de inúmeras áreas, todas elas integradas para resolver um problema. Ou seja, só aonde a gente tem essa pluralidade que a gente consegue. Logicamente, esse é um tópico que fica mais numa área da vida, que a gente chama, mas dentro dessa área, nós temos o centro de saúde, nós temos o centro clínico, com laboratórios, com clínica de reabilitação ambulatorial, tem instituto de pesquisa em saúde, tudo integrado para que a gente consiga resolver um problema complexo. Para vocês terem uma ideia, o que participou nesse projeto, de uma maneira geral, a área da vida tem 230 professores, 178 funcionários, 37 laboratórios só na área da vida. E aqui está listado os cursos que trabalham para essa atividade. Nós temos 37 cursos. Os cursos de pós-graduação também trabalham para resolver esse problema complexo. Nós temos 18 programas de pós-graduação. Nós temos aqui 6 na área da vida. E esses cursos de pós-graduação, eles trabalham resolvendo esse problema que a gente visualizou na clínica, como que a gente vai melhorar a qualidade de vida, renovando as células. E aí a gente começa dentro dos laboratórios. Na UX, nós temos 814 laboratórios, alguns deles trabalham para essa atividade, que a gente estuda de células-tronco, principalmente eu listei os laboratórios mais frequentes, ou seja, é aquilo que eu falei, a resposta tem que ser uma resposta também complexa, integrada e importante. Tá? Mostrando o Instituto de Pesquisa de Saúde, onde as células ficam armazenadas, e esses locais a gente não faz não somente pesquisa, mas também a parte de prestação de serviços, e a gente falou os testes do Covid e etc. E com muitos parceiros externos. Então, isso é o que é necessário para a gente trabalhar num problema complexo como esse. Por isso que eu falei no início, o que a gente não pode deixar é pensar um problema complexo, uma solução simples. Não, a solução também ela tem que ser complexa.
Por isso, novamente, quando vocês ouvirem amigos, colegas, querendo ir para outro lugar, fazer essa perspectiva de células-tronco, muita cautela, porque não é todo mundo que tem todas essas facilidades e principalmente conhecimento para trabalhar nesse escopo. Então, voltamos ao problema. Você tinha que estar situado o que acontece na UCS em todo esse período, para a gente poder trabalhar nesse problema que é a renovação das células utilizando células-tronco. Então, a solução, terapia celular, nada mais importante do que renovar, colocar mais células naquele local. Essas células são coletadas, seja do paciente ou de um doador. Uma vez coletadas, quando a gente faz a coleta, a gente define que tipo de células a gente quer. A gente pode coletar do periósteo do palato, pode coletar do subcutâneo, pode coletar do osso, pode coletar do cordão umbilical. E uma vez que faz essa coleta, esse material vai para o laboratório, é isolado as células, é mantida a qualidade das células, é multiplicado as células e depois devolvido ao paciente. Ou é armazenado e mais tarde devolvido ao paciente. Isso é novo? Não, essa terapia celular a gente faz há 69 anos. Vocês já viram falar o tratamento de leucemia? Não deixa de ser um tipo de terapia celular. 1990, os grandes idealizadores receberam o Prêmio Nobel. Então, isso já vem acontecendo. Agora, nós estamos falando uma prática celular mais avançada, em que não só a gente multiplica as células, como também a gente transforma as células em células especializadas. Se eu quero melhorar a perda muscular, essas células colocadas num ambiente, nesse meio ambiente, elas vão transformar células musculares. Se eu quero recuperar um AVC, essas células colocadas no meio cerebral, ela vai ser induzida a se transformar em neurônios. E assim sucessivamente. Ou seja, o meio faz as pessoas, o meio faz as células. Atualmente, essas são as áreas de aplicação celular. Isso aqui é coletado do Clinical Trials Gov, que é americano. Então, aqui vocês veem a grande magnitude de áreas em que a gente pode ter esse tipo de uso. Então, é extremamente interessante que ela não se mantém para um só tipo de doença, mas sim ela pode ser abordada para vários tipos de doença. Então, essas células, elas podem ser embrionárias, elas podem ser mesenquimais, elas podem ser hematopoéticas, elas substituem as células perdidas ou degeneradas, se diferenciam em outras células, ou seja, se essas células são colocadas num meio glandular, elas vão se transformar em glândulas. Se é colocado no fígado, vai se transformar em células hepáticas. E assim sucessivamente. A ideia é boa, o funcionamento ele é já bem documentado. Então, é aqui que vem alguns tipos de células-tronco. Vocês já ouviram falar das células-tronco embrionárias? Que a gente teve uma discussão religiosa bastante grande, como é que a gente pode tirar do embrião as células-tronco. Nós temos células que são mais fáceis de trabalhar. Essas células-tronco mesenquimais, a gente pode pegar do tecido adiposo, da polpa dentária, do periósteo, do palato, e a gente pode armazenar, e elas podem ser utilizadas para renovar tecido nervoso, para renovar tecido ósseo, para renovar tecido muscular. Pode ser da mesma pessoa, e aí que vem o que a gente chama de biobank, os bancos de células. Os bancos de células nada mais é que coletar a célula personalizada da pessoa e guardar essa célula congelada. A célula fica congelada, porém viva e ativa, e essa célula ela pode ser, depois de 10 anos, trabalhada para ser recolocada para o mesmo paciente para melhorar alguma situação clínica que ele precise.
Então é muito comum, e isso está bastante em moda, esses biobank, tá? Esses bancos de células-tronco, que a gente tem aqui também no Instituto de Pesquisa em Saúde, já todo o local apropriado para isso, é onde a gente armazena essas células. Esse armazenamento das células é um armazenamento da célula com qualidade, a gente sabe a função dela, e toda vez que a gente armazena uma célula, que a gente tira uma célula do paciente, que a gente transforma in vitro, dentro do laboratório, essas células, quando são devolvidas ao paciente, elas são avaliadas na sua integridade. Elas são vistas, ela tem qualidade, está ativa, é a mesma célula que a gente implantou e pronto. E aí se coloca do mesmo paciente para ele ou de um doador para esse paciente. Algumas dessas terapias a gente já fazia há muito tempo. Às vezes, quando a pessoa vai fazer uma quimioterapia forte, ela antes faz a coleta das células, dá uma estimulada no corpo humano para formar mais células, faz a coleta, deixa essas células armazenadas, faz a quimioterapia e depois devolve essas células. Então, tem várias maneiras que a gente já fazia, só que agora a gente está indo para um nível acima. É bom, se eu tenho um infarto agudo do miocárdio, como é que eu faço para renovar aquelas células que morreram com infarto? Bom, colocar as células no local. Isso é extremamente fácil, entra com um catéter e coloca. Isso se fez muito, trabalhei lá no Rio de Janeiro, no hospital da DOR, da Copa DOR, e a gente fazia muito em cardiomegalia cardíaca, doença de Chagas. Pô, eram adolescentes de 18, 20 anos, já com o coração grande, fatalmente ia morrer mais alguns anos. Tu tem que repopulacionar, tu tem que renovar aquelas células musculares. Então, esse era um tratamento que se fazia. O outro tratamento é para o AVC. A pessoa teve uma oclusão de uma artéria do cérebro, o cérebro entra em isquemia, as células nervosas morrem. Ao mesmo tempo que as células nervosas morreram, tu coloca o catéter, coloca as células que vão tentar melhorar a situação local, não só aumentar o número de células, mas também integrar essas células com o tecido que já está lá. Então, isso são todas coisas, situações clínicas que a gente vê bastante. Se olhar no passar dos anos, nos últimos 20 anos, a gente vê que em 2002, 32 artigos publicados. 2022, 1.734. Ou seja, o interesse é mundial. Se eu faço a pesquisa, não só com células mesenquimais e medicina regenerativa, mas aplicação clínica dela, 2002, 3 artigos publicados. 3. 2022, 375 artigos. 2022, nós ainda não terminamos, nós estamos nem na metade. Então, só para ver como esse tópico é importante mundialmente e vários centros estão trabalhando nisso para melhorar justamente aquilo que foi falado, qualidade de vida das pessoas. O que as pessoas querem não é viver muito tempo, é viver muito tempo com qualidade de vida. Isso aí sempre é muito importante para quem trabalha na área da saúde. Esses estudos clínicos de células-tronco no mundo, quem lidera é os Estados Unidos. Tanto é que, se vocês voltarem a se lembrar daquele slide que eu botei, os colaboradores, vocês vão ver que tem 4, 5 centros, todos eles americanos. Não é bairrismo com os Estados Unidos. Essa pesquisa toda, ela é feita principalmente nos Estados Unidos, e depois nós temos China, Japão. América do Sul, 2%. Tá? Sendo que o Brasil é 0,8%. Então, vocês veem como a gente está atrás dos grandes países, e isso são duas coisas: capacitação, formação de recursos humanos e investimento. Tem que ver longe o quanto isso vai ser impactante para uma saúde pública e mesmo saúde privada. A primeira propriedade intelectual,
foi de 1988, e a partir daí os pioneiros, de novo, quem publica mais é quem mais tem propriedade intelectual. Nos Estados Unidos, tem em torno de 2.000 propriedades intelectuais sobre células-tronco. Se a gente pegar no Brasil, então, no Brasil, eu tenho 385 processos em andamento de propriedade intelectual. Então, a gente está indo bem, mas a gente pode acelerar, a gente pode ser melhor, a gente pode ser mais ágil, mais efetivo. Não precisa a gente ser lento para ter segurança, a gente pode ser rápido e, ao mesmo tempo, seguro. Explicar um pouquinho a trajetória da UX na terapia celular regenerativa e células-tronco. Esse processo todo, isolamento celular, seleção celular, expansão celular, preservação celular e agora o biobanco, todo esse processo é feito aqui dentro da universidade. Então a universidade já tem estrutura física, laboratórios, tecnologia e colaboradores. Colaboradores é extremamente importante. A gente tem que ser o mentor de alguns e a gente tem que ter os nossos padrinhos que nos ajudam também. Então, essa colaboração nacional e internacional é fundamental para esse tipo de crescimento. Aqui estão algumas pessoas que trabalharam nesse laboratório, que estão ainda trabalhando, e se vocês olharem aí, alunos de graduação da UX, o curso de medicina, ele faz agora 54 anos. Então, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, é importante porque é o conhecimento que move a região, que fortalece, que melhora a região. As pessoas que estão trabalhando hoje, desenvolvendo essas pesquisas, foram alunos nossos, antigamente. Então, o maior bem que a gente pode dar para eles é conhecimento, é capacitação. É isso que faz crescer a nossa região. Então, aqui estão o nome das pessoas, mas, de uma maneira geral, recursos humanos a gente tem, recursos técnicos, tecnologia a gente tem, e a gente tem esse laboratório de pesquisas experimentais em que a gente cria as doenças e testa as doenças, os mais variados tratamentos. Então, a gente faz desenvolvimento de produtos terapêuticos, inovação aos tratamentos. Isso já é, vamos dizer, a fase inicial para a gente propor essas terapias de células-tronco para os doentes ou pessoas que necessitem desse tipo de tratamento. Aqui a gente observa essa organização celular em esferoide, tá? Tem a nossa pesquisadora Natália, que ela passou um tempo no Rio de Janeiro, não na praia, mas fazendo curso, e de São Paulo para cá, é o único laboratório que faz isso, crescimento de células em 3 dimensões, ou seja, é um pequeno ser vivo in vitro. E aqui eu já mimetizo a doença dentro do laboratório. Então, essa aqui é uma grande aquisição que a gente tem no laboratório, e esse aqui é um estudo com células de joelho e também células do punho, doenças degenerativas, células de pacientes, não é células inventadas, não, células que vêm dos pacientes. A gente tem toda a tecnologia de microscopia para identificar a viabilidade dessas células. E aqui são os vários publicações. Tem o nosso cirurgião plástico aqui, o Anderson Ingrácio, então, assim, que gosta muito de estética, beleza, trabalha muito com feridas, depois um cachê, né? Porque isso aí não é assim, né? Trabalha muito com fechamento de feridas. Então, assim, células-tronco ajuda muito ele. E esse foi um estudo que a gente fez, justamente em lesão de pele, para ver o quanto melhor é a cicatrização com um tipo de células-tronco. Então, essas pesquisas todas feita aqui, já dentro. Patentes, a nossa pesquisadora Manuela, que também está aqui, essa é uma patente que a gente já ganhou o registro.
Tudo que vem para o Brasil, os americanos esperam o quê? Esperam que tu faça melhor com menos custo. Então, justamente é isso que a gente fez. E a Manuela conseguiu um processo de cultivo celular com mais rapidez, menor custo e mais eficiência. Bom, tem 3 palavras mágicas que todo mundo gosta de ouvir. Mais rápido, mais barato e mais eficaz. Esse é o estilo brasileiro de a gente colaborar com os americanos. Então, essa é uma propriedade intelectual que a gente já recebeu essa atividade. Aqui tem várias publicações que já fez, ou seja, essa é uma trajetória que a universidade já tem há uns 10 a 15 anos. Eu estou resumindo rapidamente em 6, 7 slides, mas assim, eu me lembro a dificuldade que foi o montar de todo esse processo e dos laboratórios. Isolamento de células doentes de pacientes e avaliação do DNA para entender o porquê que aquilo estava acontecendo e a fragmentação dos genes. Então, todo esse tipo de pesquisa, marcador celular, tudo isso a gente faz dentro dos laboratórios. A gente avalia, bom, qual é a probabilidade do cigarro também gerar essa lesão degenerativa? Quais são os outros fatores que geram apoptose, morte celular, que não só a genética do paciente? Então, tudo isso é avaliado e muito bem visto nessas fases do laboratório. Bom, cenário atual e perspectiva futura. Então, eu falei o que aconteceu nos últimos 15 anos, e por isso, de novo, esse aqui é um tipo de problema complexo, resposta complexa, integrada, multidisciplinar, diferentes pensamentos trabalhando para o mesmo trabalho. Então, vou trazer aqui 3 pontos que eu quero frisar para vocês a respeito de cenário atual e perspectiva futura. O primeiro, o Centro de Coleta de Células-Tronco da UX e RCRIO, o Laboratório de Terapia Humana, que já está sendo idealizado, e a gente falou muito em grafeno, a gente falou muito em células-tronco. Bom, a união dos dois só pode dar coisa boa. Então, eu mostro para vocês o que a gente já vem fazendo. O Centro de Coletas de Células-Tronco vai ser inaugurado no dia 4 de julho. Então, no dia da independência dos Estados Unidos, a gente vai fazer a inauguração desse Centro de Coleta de Células-Tronco, que vai ser o propulsor de armazenamento e coleta de células-tronco das pessoas. Então, aqui são as várias certificações que a gente tem desse célula-tronco. Eu vou colocar aqui o vídeo. Né? Essa parceria se iniciou já na reitoria anterior. Então, aqui está o vídeo da coleta de células-tronco. Né? Um paciente muito tranquilo, né? Sem dor. É feita uma pequena retirada do periósteo do palato, praticamente uma anestesia local. Tá? Não precisa tirar 5 centímetros, é só 2, 3 milímetros. Se coloca dentro de um líquido. Esse líquido é um pouco vermelho, não é de sangue, é o meio de cultura, viu? Isso aí não sangra nada, não olhem o vermelho que está nesse líquido pensando que é sangue, não. Ele é o meio de cultura. Isso é armazenado e vai para dentro de um vial e vai ficar guardado com o nome da pessoa. Se precisar daqui a uns anos para renovar algum tipo de célula por causa de alguma doença, essa renovação pode ser feita tirando essa célula do laboratório, crescendo, né, multiplicando ela e devolvendo ao próprio paciente. O laboratório de terapia humana, ele vai permitir o isolamento, multiplicação e a indução celular. É mais voltada à medicina regenerativa. Tá? É as células-tronco mesenquimais, pega da gordura do osso ou do periósteo do palato, faz todos os testes de qualidade antes de reimplantar no paciente, antes de devolver ao paciente. Isso aqui já está em fase de construção, esse tipo de laboratório. O terceiro, terapia celular UX grafeno.
é a renovação celular e a melhora da sinapse. Isso aqui é importante na minha área, sistema nervoso. Uma coisa é a célula crescer dentro do cérebro da medula espinhal. A outra, ela crescer e está integrada. Ela ter a sinapse, ela ter a condução nervosa. É aí que o grafeno, como carreador, como carregador, ajuda bastante, porque o grafeno já tem condução elétrica intrínseca nele. Então, se eu combinar ele com células tronco, eu vou conseguir dar um melhor para aquele paciente, que não é somente a renovação celular, mas também a melhora da sinapse nervosa. Isso já está sendo feito e logo, logo a gente já vai ter algumas publicações sobre isso. Então, eu vou chegando à parte de conclusão. O avanço tecnológico da ciência, ele vem de maneira logarítmica, exponencial. A proposta de uma vida longa e de qualidade tem um eixo principal, que nada mais é que a renovação celular, a importante estimulação dessa renovação. E essa renovação vem com a implantação de células-tronco. Isso aumenta o espectro de tratamento de várias doenças. Vocês não imaginam como é frequente o paciente vir ao consultório. Eu tenho um desgaste na coluna. Tem como fazer a terapia de células-tronco? Tem. Eu tenho... Então, essas coisas todas a gente vê no dia a dia, mas, de novo, nós temos que fazer a pesquisa correta, o trabalho certo, para que a gente não acrescente danos ao paciente, mas sim melhoria. Então, a UX quer estimular o desenvolvimento de terapias avançadas, com protocolos acessíveis e factíveis. Eu falei antes na reunião, isso é para todos, não é para poucos. Isso é para o sistema público, para o SUS, o sistema privado. É por isso que a UX está tomando esse projeto como um projeto ícone dela. Capacitação, tecnologia, espaço físico, são coisas que na universidade a gente faz todos os dias, capacitar bastante as pessoas, tecnologia de ponta, espaço físico, e o mais importante está aqui, estimular a discussão entre a universidade, alunos, professores, pesquisadores e colaboradores e parceiros externos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. É importante vocês saberem aonde nós estamos, aonde a gente pode chegar, porque a gente também precisa da ajuda de vocês. Esse trabalho, ele tem que ser em conjunto. Tá? Então, novamente, eu agradeço muito o convite de estar aqui. É um dos itens da minha lista de desejos que eu cumpri aqui hoje, e desejo um bom almoço para vocês. Obrigado, hein? Eu acho que... Tá. Só dá uma olhadinha. Tá certo. Daí, Celestino. Muito bem. Obrigado por compartilhar conosco estas descobertas, esses caminhos que no nosso imaginário nos levam realmente à vida eterna. Quem sabe a gente não tenha mais que... Só sai com a maletinha, troca a peça e... Vamos para a próxima. Mas, enfim, eu tenho um questionamento aqui da doutora Dilma Tessari, nossa diretora de Infraestrutura em Saúde, e ela vai exatamente na linha em que o senhor concluiu a sua pesquisa. Como tornar todos esses benefícios que nós vimos aqui acessíveis a todos nós, ao cidadão comum que ele possa fazer uso dessas terapias? Isso é extremamente possível. O que a gente precisa é dispor, dentro do hospital, algumas salas para fazer esse trabalho no hospital. Então, tem vários... Os protocolos nos Estados Unidos, eles usam muito os centros
próximo ao centro cirúrgico, próximo ao centro de cateterismo, aonde ao mesmo tempo que é feita a desobstrução da artéria, antes já se tirou a célula, já está se trabalhando, e aí se decide, se devolve ao paciente aquele concentrado maior já em questão de 1 a 2 horas, ou se expande mais as células e devolve depois de 10 dias. Mas é uma questão de organização de processo. Mas, com certeza, isso aí é para todos. A gente chega numa fase da vida em que a gente quer ver as pessoas felizes, de maneira geral, não específica. Então, esse é um tratamento que tem que ir para todos. Lá no Rio de Janeiro, quando a gente trabalhou, praticamente já era rotina. Dentro do cateterismo, já estava com o catéter lá, já tinha tirado a célula, já tinha feito crescimento, multiplicação, já devolvia para o paciente. É uma questão de adaptar processos e técnicas. Muito bem. Nós temos aqui também um questionamento do Ney Stedley, nosso também diretor de infraestrutura em saúde. Ainda bem que não é letra de médico, viu? Senão vão dizer, letra de médico, ninguém entende, né? Já está precisando células aqui, vamos lá. Ele questiona aqui como o Brasil está posicionado em relação a esse tipo de tratamento. É a primeira questão dele, depois nós vamos para a próxima. Neste ecossistema de saúde que o senhor descreveu, como nós estamos posicionados? Como eu mostrei aqui, a gente vê o trabalho diário que é feito sobre células-tronco nas publicações. Então, a gente está ainda crescendo, a gente está ainda engatinhando nessa parte. A gente está com 0,8% das publicações, quer dizer que nós estamos ainda numa fase muito inicial. E aí, de novo, que a gente tem que ter uma junção de funções entre universidade, entre o setor de ensino, o setor privado, o setor público, para conseguir multiplicar e dar rapidez a esse processo. Mas ainda estamos numa fase inicial no Brasil. Também do Ney Stedley. Qual é o maior desafio para os envolvidos nos tratamentos com célula-tronco? A cultura, a estrutura, o investimento, a legislação? Qual é o maior entrave? Essa é uma pergunta muito boa, viu? O maior entrave é tecnologia e recursos humanos. Então, assim, a capacitação, o treinamento das pessoas, a experiência delas com células-tronco, ela tem que ser bem vista. E segundo, tu tem que ter um laboratório de qualidade para poder trabalhar com essas células. Não é qualquer canto que tu consegue fazer, tu tem que trabalhar, porque essas células não podem ter infecção, não pode ter transformação. Então, isso tudo já se sabe, o ambiente adequado para fazer esse trabalho. Então, são duas coisas que tu tocaste aqui, que é extremamente importante: capacitação das pessoas, pessoas habilitadas a fazer isso, e condições tecnológicas e de espaço físico. Essas são as duas principais barreiras do que eu vejo, do porquê que isso não se difunde tanto na parte clínica quanto deveria. Nosso diretor de ESG, Gila Sebem, ele faz duas questões aqui. A primeira é na linha de qual a diferença de coletar células-tronco no cordão umbilical ou agora. E o segundo questionamento, ele tem as células-tronco dos seus filhos guardadas em outros laboratórios e ele pergunta se ele já pode ser cliente da UX. Olha, já vendemos hoje, valeu a palestra. Promoção, viu, Guilherme? Aonde que ele está? Só levanta a mão. Opa, tudo bem? Senão a gente fica falando, não sabe para onde olhar. Mas essa é uma pergunta muito boa. Assim, as células-tronco, elas têm a idade e a qualidade do momento de coleta. Quanto mais jovem, mais qualidade elas têm
do que de maior idade. Então, quando coletar, quanto mais cedo, melhor. De preferência, antes de ter as doenças. Isso é extremamente importante. Essas células-tronco, elas sempre vão ser viáveis, elas vão estar se multiplicando, mas se tu pegar do cordão umbilical, tu pega ela já, vamos dizer assim, do tronco primário, antes das ramificações e dos frutos. Então, essas são as células ideais, porque elas já foram coletadas ainda como embrião. Então, essas células, apesar de ser das pessoas, ela vai ter a idade bem jovem. Então, quanto mais cedo, melhor. A idade da célula retirada é a idade da pessoa que está fazendo essa doação. Muito bem. O Ivan Furlan, que é presidente do conselho lá do Círculo Operário, ele questiona: o SUS poderia apoiar esses estudos, vendo pelo lado preventivo, diminuindo altos custos para os diversos tratamentos em que a célula-tronco poderia evitar o dano posterior, né? Essa é uma boa pergunta, Ivan. Só levanta o braço aí. Opa, tudo bem. Então, o SUS, ele está investindo. Ele fez um edital, há uns 3 anos atrás, que ele investiu bastante na primeira fase para a gente equipar laboratórios, para a gente melhorar a parte experimental. Mas, assim, esse investimento ficou muito aquém do que a gente observa internacionalmente, mas foi um investimento. A parte do SUS, realmente, a gente tem que ter essa colaboração local entre o SUS, Sistema Único de Saúde, a parte privada, e para a gente poder ter esse crescimento. Então, o SUS está investindo, só que esse investimento ele é ainda muito pequeno. Por isso, o baixo índice de publicações científicas. E qual foi o segundo ponto que ele perguntou? Não, é justamente isso, como o investimento na célula-tronco como meio de prevenção para evitar um dano maior, né? Atualmente, os pacientes vêm no consultório, não é para tratar a doença, é para saber como prevenir a doença. Mudou o tipo de expectativa da pessoa que vai ao médico. Eles não vão, muitas vezes, para tratar, eles vão para melhorar a qualidade de vida. E, com certeza, esse tratamento que a gente faz é preventivo, muitas vezes, nessas doenças que eu coloquei aqui. O Ivan Furlan também, ele está aproveitando. Prestou atenção, está com toda a energia. Ele está se preparando. A célula-tronco e grafeno, qual a relação entre as duas na recuperação celular? Isso nós estamos estudando. Isso ainda é inovador. A gente está analisando qual é a pureza do grafeno para que essas células se sintam bem, ou seja, que elas cresçam com a presença do grafeno. Então, não é qualquer grafeno, independente da pureza, que a célula aceita bem. Então, a gente está definindo a pureza para a gente definir a integração, para a partir daí já partir para os estudos. Então, nós estamos na fase de identificar qual é a pureza, qual é o melhor tipo do grafeno que as células conseguem sobreviver e se multiplicar. E aí está feito essa simbiose. Muito bom. O Júlio Soares. A questão da doação para banco de células teria um funcionamento como um banco de sangue? A doação seria voluntária para a multiplicação entre as pessoas? Assim, normalmente as pessoas doam para uma necessidade ou uma razão própria. Elas doam as células e depois elas pagam um valor mensal para a manutenção dessas células. Então, atualmente no Brasil, a doação é um desejo específico da família que depois paga o seu armazenamento. Mas logo, logo a gente vai chegar nesse momento em que as pessoas vão doar células com qualidade e a gente já sabe todos os critérios das pessoas que vão fazer a doação.
Assim como doação de sangue, tu tem vários critérios de elegibilidade para quem possa fazer a doação. Mas esse vai ser um passo que logo, logo a gente já vai fazer esse chamamento. O Rodrigo Boff pergunta, já existe uma técnica para desenvolver uma especialidade de células? Por exemplo, fazer uma célula-tronco para desenvolver um tecido muscular e não desenvolver um tecido ósseo? É aquilo que eu falei, a célula-tronco, ela recebe o estímulo do meio aonde ela é colocada e ela, a partir daí ela se transforma naquelas células do meio. A gente pode, em cultura, já direcionar essa célula para células do músculo e, com isso, ativar, multiplicar, gerar mais resultados. Mas, normalmente, a célula no meio, onde ela é colocada, ela se desenvolve de acordo com o meio solicita. Veio o questionamento aqui, doutora Asdrubal, a respeito do dia 4 de julho. O senhor falou aí num fato importante, além da independência americana, e a plateia ficou em dúvida. Então, assim, dia 4 de julho, vocês estão convidados, certo? A gente vai ter a inauguração desse centro de coleta lá na universidade, centro de coleta tanto do palato quanto do subcutâneo. Então, são 2 centros de coleta, um vai estar dentro da clínica de odontologia, o outro está dentro no centro clínico, já com todo o sistema de processos de segurança e armazenamento das células. Então, assim, é interessante as pessoas conhecerem, entenderem para que é válido isso, porque justamente é a capacidade da gente poder renovar células das pessoas através das próprias células daquela pessoa. Então, a chance de rejeição e etc. diminui muito. Então, convido a todos, a gente vai manter todo mundo mais informado à medida que, durante essa semana, e vai ser extremamente importante que a gente conheça esses centros de coleta, porque aqui no estado é o primeiro centro de coleta que a gente está abrindo. O senhor é de Flores da Cunha, né? Mas aqui em Caxias também tem gringo, viu? Esse pessoal aqui, sabe o que eles estavam perguntando? Mas quanto é que custa para mim coletar e guardar esse negócio? É muito caro, tchê? Não é muito caro. Se pensar na vantagem futura. Sabe que valor é uma questão de percepção. Com certeza não é caro. Porém, tem que conhecer todas as facilidades e toda a segurança que vai dar aos pacientes para usar isso no futuro. E, de novo, é a tua célula que está lá. Não é a célula de um outro doador. É a tua célula que está sendo armazenada. Pensando que pode salvar a vida, né? Até fica barato. Com certeza. O nosso presidente Carlos também está questionando por quanto tempo a célula pode ser armazenada, mantendo a sua estrutura preservada. Durante todo o tempo da tua vida, com certeza. Para ti, mais uns 60, 70 anos, tranquilo. Eu queria lhe fazer um último questionamento, doutora Asdrubal, que eu sempre faço quando nós aqui nesse palco trazemos pesquisadores. E acho que nos move a todos aqui para estarmos vigilantes. Quanto de dinheiro público nós temos investido lá no seu centro de pesquisas? Quanto é financiado pela própria universidade, ou seja, com dinheiro privado, e quanto é financiado com dinheiro público? Assim, vamos dizer que o dinheiro público, ele vem, mas ele é um pouco escasso. A gente tem colaboradores que o Rotary Club, que ajudou a gente a adquirir parte dos equipamentos, mas a gente gostaria de mais. A universidade, ela ajuda bastante as pesquisas, os editais abertos pelos governos que a gente aplica, seja nacional ou internacional, eles ajudam a manutenção, mas a gente pode ir muito mais com essa, agregando a parte pública e privada.
Muito bem, nos encaminhando então já para o encerramento. Eu mais uma vez lhe agradeço a sua escolha de estar aqui conosco hoje. E muito mais do que isso, a sua escolha em ter colocado a SIC Caxias nas suas prioridades de vida. Isso é bonito, isso é para a gente aplaudir, porque, afinal de contas, valoriza a nossa casa, a nossa entidade. Muito obrigado. E as suas considerações finais, então. Eu agradeço a todos, me coloco à disposição para conversar no corredor ou no cafezinho, e fico muito feliz novamente de estar falando aqui com pessoas espetaculares de alto gabarito como são vocês. Obrigado aí. Muito obrigado a todos, uma excelente e produtiva semana. Essa semana será um pouco mais curta para alguns. E na próxima segunda-feira, aqui nesse mesmo local, nós vamos ter mais um evento para compartilhar um pouco mais de conhecimento. Muito obrigado a todos.